Só Jesus salva. Nós do Radical no Cerrado entendemos essa mensagem e por isso estamos cumprindo com o nosso chamado e levando a boa nova de salvação. De início, nós achamos que o nosso maior desafio seria a questão do tradicionalismo religioso. Porém, não só nós, como os demais radicais que estão atuando no interior de Goiás, percebemos que vai muito mais além disso. Hoje, nós deparamos com a questão da violência doméstica, abuso e prostituição infantil. Hoje, nós já temos um ponto de pregação. Hoje, as pessoas ali têm entendido essa mensagem e também têm compartilhado essa mensagem para as pessoas. Nós temos uma RD e de início nós sempre pensávamos, será que realmente tudo que é esses estudos bíblicos, todo esse acompanhamento, será que tem feito algum efeito? Será que ela está entendendo realmente tudo que a gente está ali falando para ela? E de repente a gente recebe uma notícia de uns vizinhos dela, fala, olha, a gente sabe toda vez que vocês vão ali fazer o estudo bíblico com ela, porque quando vocês saem dali, ela já liga pra gente convidando todos nós estarmos ali reunidos, porque ela vai começar a falar toda a lição que vocês passaram, ela começa a também falar pra gente sobre esse amor de Deus e através da vida dela, porta tem sido aberta para nós chegarmos com essa mensagem e vidas têm sido transformadas através dessa vida dessa senhora. Hoje nós já temos um ponto de pregação e também nós já temos pessoas sendo preparadas para descer as águas. Então embarque nessa junto com a gente, continue investindo no seu campo missionário, continue orando, continue contribuindo para que cada dia mais a gente venha avançar e a gente venha ver o Cerrado sendo ganho para Cristo. Então vamos junto, embarque juntamente conosco e vamos anunciar e compartilhar que só Jesus pode transformar e salvar vidas. Que bom que você está aqui, que bom que podemos nos encontrar mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus e juntos podermos orar a Deus, para que estas práticas espirituais fortaleçam a nossa fé, ajudem o nosso coração a se acalmar e nos aproximem mais de Deus. Eu quero, antes de tudo, lembrar daquela agenda permanente de oração que nós temos. Eu quero, antes de tudo, ou em primeiro lugar, falar sobre a política no Brasil. Acabaram-se as eleições. Mais do que nunca, precisamos agora orar para que daqui para frente nós possamos prosperar, para que a bênção de Deus possa vir sobre a nossa vida. Então ore por isso, faça a sua parte como um cidadão e cobre, fiscalize o seu eleito, para que tudo seja feito com honra, com justiça na vida do nosso povo. Lembrar também dos necessitados na vida da nossa igreja. Há pessoas enfermas, há pessoas precisando de emprego, há pessoas precisando consertar seus relacionamentos. Então há muitas necessidades. Cada pessoa que vem à sua mente deve ser alvo da sua oração. Peça para que Deus, aonde essa pessoa estiver, a envolva com seus cuidados, com a sua graça, com a sua direção, dando a essa pessoa condições de viver de uma maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos lembrar também de diversas programações na vida da nossa igreja, da IBPark. Eu quero lembrar que já na próxima sexta-feira, dia 11, teremos um encontro de homens do reino. O pastor Hildo estará conosco falando sobre homens para um novo tempo. Também já no dia 13, o nosso coral fará uma visita à Primeira Igreja Batista de Vila Romana pela manhã, apresentando a cantata Faz-nos Um. No dia 17 teremos Mulheres de Valor, que estará conosco a nossa irmã Jennifer, que falará às irmãs naquele dia, uma quinta-feira também. Lembrar também que no dia 27 de novembro teremos as eleições na vida da nossa igreja, dia 4 de dezembro o nosso Day Camp, no dia 18 de dezembro o nosso Natal e no dia 21, quarta-feira, será o nosso último culto do ano, culto de gratidão ou culto da gratidão, quando nós teremos a oportunidade de juntos
adorarmos a Deus, expressarmos nossa gratidão por tudo que Ele fez durante este ano de 2022, um ano muito difícil. Talvez mais difícil que o ano de 2021, com toda aquela questão da pandemia ainda. Mas Deus tem nos conduzido até aqui e tem nos dado a alegria de poder servi-lo, de poder conquistar caminhos e vitórias na vida da nossa igreja. Então nós vamos nos reunir para agradecer a Deus naquele dia. Tem toda esta agenda, você pode acompanhar no informativo, também em outras redes sociais da vida da nossa igreja. Quero convidar você a envolver tudo com oração. A oração é o ponto de partida para a solução de todo problema e também é a amálgama que vai unindo todas as partes na vida da igreja e trazendo sentido e significado a tudo que fazemos. Então eu quero convidar você a ter uma vida de oração firme, forte, perseverante, para alcançarmos as respostas que esperamos da parte de Deus. Fecha os teus olhos, vamos orar? Pai querido, mais uma vez te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que ouve orações, o Senhor é o Deus que está atento a Deus, a súplica dos teus servos, a súplica daqueles que te buscam em sinceridade. Nós te pedimos agora, ó Deus, por todos estes pedidos que colocamos aqui. O Senhor sabe de todos eles e de cada um deles, dos enfermos, dos seus familiares, daqueles que têm necessidades, ó Deus. Cuida de cada um, ó Deus, que cada um também tenha plena percepção de que o Senhor está cuidando, que o Senhor está envolvendo sua vida com seu cuidado, com a sua graça. Ó Deus querido, olha para o nosso país, para o nosso Brasil, e ó Deus, faz-nos melhorar, faz-nos prosperar, ó Deus, para que o seu nome seja honrado pelos nossos lábios, para que possamos dar um testemunho, ter uma vida pacífica e tranquila para testemunhar de Ti. Nós te pedimos, ó Deus, a Tua direção em tudo, que nós não desanimemos, mas para que a nossa fé se fortaleça nestes tempos de aflição, ó Deus. Nós te agradecemos mais uma vez o privilégio de poder olhar para Ti, falar contigo e colocar a nossa esperança em Ti. Ó Deus, também por todas estas programações que a Tua igreja tem pela frente. Ó Deus, mantenha o nosso coração aquecido, a nossa fé fervorosa, mantenha, ó Deus, o nosso olhar cheio de esperança, mantenha, ó Deus, a nossa disposição de servir a Ti, de honrar o Teu nome antes e acima de tudo. É a nossa oração, desde já agradecidos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Prepara o seu coração, nós vamos para a nossa meditação e que você seja envolvido pela graça de Deus. Em nome de Jesus. Santo, Santo, Santo. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono, elevado e exaltado. A aba do seu manto encheu o templo. Os serafins pairavam acima dele, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 os pés, com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos de anjos. Sua glória deslumbrante enche toda a terra. Os fundamentos tremeram ao som da voz dos anjos, e então toda a casa se encheu de fumaça. Eu disse: Juízo, é o dia do juízo. Estou perdido. Cada palavra que falei na vida era podridão. Soou como blasfêmia. E o povo com que vivo fala da mesma maneira. São palavras que corrompem e profanam. E agora olhei diretamente para Deus, o Rei, o Senhor dos exércitos de anjos. Então um dos serafins voou até mim. Ele segurava na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou minha boca com ela e disse: Esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa se foi, seus pecados foram apagados. Então ouvi a voz do Senhor: A quem enviarei? Quem irá por nós? Foi aí que respondi: Eu irei, envia-me. Graça particular. Eu gostaria de pensar com você a respeito de um olhar particular sobre a graça de Deus. Nós já temos aprendido e falado a respeito desta graça, deste jeito de Deus tratar conosco, sempre em busca do nosso bem.
um jeito amoroso de Deus se relacionar com a sua própria criação. Isto está na essência de Deus. Mas é interessante que esta graça faz em nós algumas mudanças, algumas transformações, gera em nós algumas reações que são muito importantes para que a gente possa detectar, inclusive, de que temos uma experiência verdadeira com a graça e não apenas uma experiência passageira. A graça de Deus, quando é vista pelos olhos da fé, quando toca o nosso interior, gera em nós reações especiais, reações diferenciadas. Os teólogos dizem que existe a graça irresistível, de tal maneira que quando somos tocados pela mão do próprio Deus, quando somos tocados pelo Santo Espírito de Deus, temos essa percepção da graça de Deus, e isto gera em nós uma reação toda especial e única, somente produzida por essa experiência com a graça de Deus. Quando você para pensar um pouquinho em algumas personagens da Bíblia, nós encontramos esta percepção que eles têm a respeito desta experiência que estão tendo com Deus. E a experiência com a graça de Deus é, em primeiro lugar, uma experiência com a nossa própria limitação, com a nossa própria pequenez, com a nossa própria humanidade, com o nosso próprio pecado ou estado pecaminoso. Pare um pouco para pensar a respeito de Abraão, por exemplo. Certa ocasião, Deus mostrou a Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão então começa a argumentar com Deus se o juiz de toda a terra iria destruir o justo com o ímpio igualmente. E é interessante que quando Abraão se aproxima para falar com Deus, ele diz assim: eu sou pó e cinza, e eu estou me atrevendo a falar com o Senhor, a argumentar com o Senhor, a lembrar ao Senhor que o Senhor é o juiz de toda a terra. Veja que interessante esta experiência que ele tem com Deus. Em primeiro lugar, ele sabe que é pó e cinza, que ele não tem nada para oferecer diante de Deus, que aliás ele está sendo ousado em reagir à decisão de Deus, em argumentar contra a reação de Deus. E é muito importante que Abraão então tem, primeiro, essa experiência, essa consciência da sua pequenez, eu sou pó e cinza, e eu estou diante do Deus que ousadamente decide me ouvir, conversar comigo, ouvir meus argumentos, não apenas uma, mas 2, 3, 4, 5 vezes, Abraão insistindo com Deus a respeito de se ele deveria ou não destruir Sodoma e Gomorra. Veja que esta experiência que Abraão tem dirige toda a sua vida. Ele o tempo todo sabe que está debaixo da graça de Deus. Ele que é pó e cinza está sempre acompanhado, está sempre vivendo do favor de Deus, sempre envolvido pelos cuidados de Deus, apesar de ser pó e cinza. É assim que Abraão tem uma experiência com a graça de Deus no Antigo Testamento, porque ele tem consciência da sua limitação e tem consciência também de que Deus graciosamente, amorosamente, gratuitamente o envolve com seus cuidados, com a sua direção. Uma outra personagem muito interessante no Antigo Testamento é o profeta Isaías. A gente sabe que Isaías foi um profeta que ministrou durante muitos anos, 4 décadas, e ele viveu muitas experiências, muitos momentos políticos diferentes na sua nação. Ele ministrou diante de vários reis diferentes e ele retrata um momento em que ele vai ao templo para orar. Nós sabemos que naquele tempo havia essa consciência de que a presença de Deus se manifestava de maneira muito especial no templo. E quando as pessoas desejavam falar com Deus, elas iam ao templo para buscar a presença de Deus, para buscar discernimento, para buscar uma comunhão maior com Deus. E é isso que Isaías faz. E ele conta que chegando lá teve uma visão de Deus, do trono de Deus sentado no seu trono, cercado por anjos que cantavam que Deus é santo, santo, santo. E é interessante que Isaías, diante desta visão, desta apresentação que Deus faz de si mesmo a ele, Isaías tem consciência de que é pecador. É ele que diz, olha, eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de lábios impuros também. E essa consciência de que Deus é santo, 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 como ele mesmo se apresentou, e de que Isaías é um homem pecador, um homem impuro,
É desta relação que Isaías é transformado. Neste encontro com o Deus gracioso, Isaías tem consciência do seu pecado, da sua pequenez, da sua limitação, da sua humanidade, e é envolvido pela graça de Deus. É Isaías que, diante de Deus, se oferece, se entrega para ser um instrumento de Deus para aquele tempo na vida do seu povo. É ele que diz a Deus: eis-me aqui, envia-me. É assim que a graça de Deus age na nossa vida. Quando nós temos este encontro com Deus, com esta graça de Deus, ela nos traz uma consciência tão grande de quem nós somos, que nós também, ao mesmo tempo, percebemos quão grande é a graça de Deus, é o amor de Deus, é o cuidado de Deus, é a gratuidade de Deus de se doar para nós, que acontece em nossa vida. É assim que a graça é tão particular para Abraão, nessa experiência que ele tem particularmente com Deus, percebendo e sabendo que eu sou pó e cinza, mas o Senhor está a me ouvir e me envolver com seu cuidado. Isaías também tem essa mesma percepção de que é um homem pecador, mas está envolvido pela graça, pelo cuidado, pelo perdão de Deus. E no Novo Testamento nós encontramos também uma outra personagem tão especial para nós, o próprio apóstolo Paulo. Paulo é aquele homem que tem uma história pregressa horrível, terrível, como nós bem conhecemos, um perseguidor da igreja, um homem blasfemo, insolente, mas que é alcançado pela graça de Deus. E quando ele é alcançado, imediatamente, ele se dedica a obedecer a Deus naquilo que Deus definiu para a sua vida. Quando Ananias vai falar com o apóstolo Paulo, antes ele fala com Deus: Senhor, o Senhor sabe quem é esse homem que o Senhor está mandando eu orar para que ele seja curado? Ele tem perseguido a sua igreja. E Deus imediatamente diz para Ananias: Ananias, vai, faz o que eu estou mandando, porque este homem é um vaso escolhido para levar a minha palavra, o meu evangelho aos gentios, aos seus reis e aos judeus. Vai lá e faz isso. E é este Paulo que ao longo da sua caminhada, em luta para cumprir o seu ministério, vive tantas dificuldades, tantas questões, circunstâncias que dificultam a realização do seu ministério, mas que ele faz com zelo, com comprometimento. E nessa caminhada é ele que vai explicar aos romanos, por exemplo, que é um homem miserável. Ele fala da sua luta interior, que é a luta interior de todo ser humano, que o bem que quer fazer não faz, mas o mal que não quer fazer é este que acaba fazendo. Paulo diz que vive esta luta, que esta é uma luta de todo ser humano, que é uma luta da raça humana, da humanidade, mas ele diz: graças a Deus por Cristo Jesus, graças a Deus, que Deus não nos trata de acordo simplesmente com as nossas fraquezas, mas ele nos envolve graciosamente com os benefícios do sacrifício que Cristo realizou na cruz do Calvário, aquele sacrifício substitutivo, aquele sacrifício que derramou sangue e que levou sobre si os nossos pecados. Graça particular. Paulo tinha esta experiência tão particular com a graça de Deus. Você já parou para fazer, por exemplo, um inventário dos seus pecados, dos seus maus pensamentos, dos atos que você cometeu em algum momento na sua vida que foram tão terríveis, perniciosos por vezes, e que quando você se lembra, você se entristece? Eu quero falar para você que existe uma graça que Deus quer derramar sobre a sua vida particularmente. Não importa o tamanho do seu pecado, o importante é quando nós chegamos diante de Deus dizendo assim: Senhor, eu sou pó e cinza. Senhor, eu sou um pecador. Senhor, que miserável homem que eu sou. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que me envolve com a sua graça. Aquela graça que o próprio apóstolo Paulo ouviu da voz de Jesus. A minha graça te basta. Ela é suficiente para você. Qual a tua experiência com a graça de Deus? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos agora e pedir a Deus graça sobre a sua vida. Especialmente se você, neste instante, se percebe assim como pó e cinza, como pecador, como uma pessoa miserável, necessitada da graça de Deus. Fecha os teus olhos. Deus querido, nós te agradecemos, porque nada merecemos, nada temos a te oferecer.
Não temos nada que pudesse atrair a tua atenção para conosco, mas tudo, ó Deus, vem de ti e vem desta maneira graciosa, voluntária sobre a nossa vida. Ó Deus, nós juntamos a nossa voz, a voz de Abraão, de Isaías, de Paulo, quando tem percepção, ó Deus, da sua pecaminosidade, da sua humanidade, dos seus erros e defeitos, e se coloca diante de ti, ó Deus, esperando, precisando, suplicando pela tua graça, pelo teu favor imerecido, pelo teu olhar sempre desejoso de fazer o bem para conosco. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. E ó Deus, vem nos infundir poder para andar na tua presença, para andar contigo. Nós te agradecemos, porque o Senhor jamais despede vazio aqueles que te buscam, porque o Senhor é o Deus que jamais despreza um coração contrito e quebrantado. E é este coração que nós te apresentamos nesta hora. Vem nos envolver com a tua graça. É o nosso pedido no nome precioso, poderoso, amável e gracioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça de Deus seja derramada sobre você e envolva o teu coração. Até o nosso próximo encontro. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, ó toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas
céu.